e senhores, presta bem atenção porque no vídeo de hoje eu vou dar uma aula sobre visual merchandising pra vocês. Eu vou compartilhar com vocês aqui 8 itens que precisam, assim, ó, tem que ter em todo o projeto de VM. Um bom projeto de VM exige esses 8 itens, seja pra vitrine, seja pra um cenário, enfim. Eu vou compartilhar com vocês, prestem bem atenção e isso vai mudar o jogo. Isso vai fazer com que aquele projeto que tinha uma carinha amadora fica agora com uma carinha profissional. E eu sou a Vivi, arquiteta especialista em visual merchandising, e o que eu vou compartilhar com vocês é a minha trajetória de 6 anos, mais de 200 clientes de projeto e consultoria e mais de 3.000 alunos dentro da minha escola de VM que tem cursos profissionalizantes. Então, eu sei o que eu tô falando, já passei por muita coisa que deu certo, muita coisa que deu errado e com certeza todos esses itens aqui é o que faz a diferença em um bom projeto de VM. Dica número 1, cor. Olha só, eu vou pegar o exemplo de cabo a rabo, tá? Dessa vitrine aqui, que inclusive é uma vitrine que tem um vídeo aqui no canal. Eu gastei R$230 pra fazer essa vitrine. E assim, a prova de que pra ficar bonito não precisa ser caro, mas precisa ser criativo e precisa ter esses princípios que eu vou compartilhar com vocês. Então, eu vou me basear nessa vitrine aqui, tá? Que é possível pra vocês entenderem todos esses passos. O primeiro deles é cor. Gente, a cor é extremamente importante. A cor tem significado. Primeiro, vamos lá, o que passa pra vocês quando vocês olham pra essa vitrine? Passa energia, né? Passa uma vibração legal, são cores quentes, cores alegres, porque essa foi a opção que nós escolhemos pra esse projeto. Então, é muito importante a gente usar cor quando a gente fala em projeto de VM, seja no interior da loja, seja num ponto de destaque, seja na vitrine. As cores, elas vão dar vida e elas vão dar o mood, né? A atmosfera do projeto como um todo. Principalmente buscar por cores que harmonizam entre si, né? Aqui a gente trabalhou branco, preto, predominantemente, né, esse tom de laranja e o azul contrastando com todos esses detalhes. Então, cor é algo que não pode faltar no teu projeto. 2, textura. Olha, percebam que são pequenos detalhes, mas a gente trouxe a textura aqui através do tecido. Tá vendo essa faixa listrada que desce na vitrine e passa até o chão? Se vocês forem reparar isso, vocês vão ver que o fundo da vitrine e o chão, né, a gente mantém essa curvatura do projeto, né, essa unidade visual, essa fluidez. Acho que essa é a palavra, vou usar fluidez no projeto. Então, tanto o fundo quanto o chão da vitrine possuem as mesmas cores, tem essa continuidade. E essa faixa listrada, gente, isso é um tecido. Então, esse é um tecido que a gente comprou, que ficava muito mais fácil fazer a aplicação, né? Na verdade, a vitrine toda é tecido, nada disso é adesivo, até porque o fundo era meio aberto. Então, a gente fez com tecido, ficou incrível. E aonde mais a gente tem textura aqui? A gente tem a corda, olha só, a gente tem a corda que traz esse toquezinho pro varão. A gente tem a madeira do varão também. Então, assim, gente, ideias simples e que vão trazendo vida. A gente tem as florzinhas, então já é mais cor, é mais textura. A gente tem as caixinhas ali embaixo, onde tá o calçado. Tudo isso são detalhes. Então, cor somado com textura é match perfeito. Dica número 3, composição. Aqui, nós usamos uma composição simétrica, ou seja, se você traçar um eixo na vitrine, tudo que você vê de um lado, você vê do outro lado também. Então, existe um balanço, existe uma simetria nessa composição. Se você não conhece sobre composição, você precisa conhecer, porque a composição é a principal técnica, né? Existem diferentes, a gente pode usar composição simétrica, assimétrica, piramidal, repetição, alternância, existem várias técnicas de composição, mas a composição é o grande truque profissional para você conduzir o olhar do cliente sobre o cenário que você criou. Então, a composição é a forma como o cliente vai ler aquele espaço, né? Dominar técnicas de composição é o que difere os amadores dos profissionais. Essa é a grande diferença, tá? Somado com cor, textura. Dominar a composição é crucial. Eu ensino principalmente sobre vitrine na escola de vitrinismo, né, que é o meu curso, onde eu mostro passo a passo para você montar as vitrines mais bonitas da cidade de maneira simples e prática, e eu falo mais lá sobre técnicas de composição. Presta bem atenção porque a composição é crucial para uma boa leitura do espaço. 4, iluminação. Então percebam como essa vitrine tá bem iluminada, né? A gente nem vê o reflexo da rua. Então ela tá bem iluminada, a iluminação tá aqui, ó, no colo dos manequins, que isso aqui é muito importante, está nas araras. Não adianta nada você ter uma cor legal, uma textura legal, uma boa composição e a sua vitrine ser escura. Não adianta. Então aí você vai precisar investir em um projeto de iluminação para destacar principalmente tudo que está sendo exposto dentro da vitrine. Iluminação é crucial. Item número 5.
ponto focal. Gente, presta bem atenção, porque esse também é uma grande diferença entre os amadores e os profissionais. Porque o ponto focal é a zona de ouro. É a primeira coisa que ele olha dentro da vitrine. Então ali tem que estar o quê? Tem que estar uma composição agradável, harmônica. Nessa vitrine aqui, por exemplo, o ponto focal é o meio e é onde estão as araras. Então percebam que quando você olha a primeira vez para essa vitrine, o que você vê? Você vê essa listra, né? A listra, ela foi posicionada justamente no meio da vitrine para conduzir, para forçar o olhar para o ponto focal. Então, quando o cliente olha ali, ele vê essa coordenação de vestidos, né, nessa tonalidade azul, e depois ele vai olhando para os manequins ao lado e vai olhando o espaço como um todo. Então, saber trabalhar o ponto focal, ou seja, aonde o olhar do cliente vai bater primeiro, o que a gente vai expor ali, como é que a gente vai fazer isso, é extremamente importante também para você ter sucesso na tua vitrine, ter sucesso nos teus cenários, né, para eles ficarem bonitos, ficarem atrativos. Então, trabalhar o ponto focal. Então, o que vai ficar no meio? Por isso que a gente não usa roupas expostas no chão da vitrine ou nas extremidades demais da vitrine. Por quê? Porque isso não é a zona mais importante. A zona mais importante tem que pensar no mercado, tá? Isso vai ficar claro pra você. Quando a senhora, meu amor, vai no mercado, provavelmente você compra os detergentes tradicionais, sei lá, IP, Bombril, esses assim. Por acaso, um IP da vida fica na última prateleira ou na primeira prateleira? Não fica. Aonde ele fica? Na prateleira do meio, que é o que? A prateleira que você bateu o olho, você vê ele. E, inclusive, quando o supermercado faz alguma ação e acaba vendendo, né, aquele espaço para uma outra marca, o que acontece com você? Você chega lá na gôndola, você fala assim, gente, mas cadê o IP que tava aqui? Aí você olha. Nossa, cadê o IP que tava aqui? Daí ele vai te falar assim, ele tá ali em cima. Aí você fala, putz, meu, não vi. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Ou seja, o que é importante tem que estar na zona de ouro, tem que estar na altura do olho do cliente e no ponto central da tua vitrine. Principalmente se a gente for falar de vitrines simétricas, que é esse caso aqui. Item número 6, storytelling. Olha que palavra bonita. Para contar uma história. Storytelling nada mais é do que isso, ou seja, uma vitrine ela tem que contar uma história de uma ocasião de uso, de uma atmosfera, né, de um mood, algo do tipo. Então, quando a gente olha para essa vitrine aqui especificamente, a gente vê uma vibe verão, certo? Porque são vestidos com essa tonalidade de azul. Então, qual é a história que tá contando aqui, né? Tá contando que, olha, você pode estar leve, confortável e bem vestida com esses vestidos de malha. Até porque essa era uma vitrine para uma promoção. Que a gente pensou justamente para valorizar essa quantidade de vestidos que a cliente tinha e que estavam disponíveis nessa liquidação que, se eu não me engano, era janeiro. Então, essa é a história que essa vitrine conta. Então, assim, é importante o seu cliente olhar a vitrine, porque a vitrine, né, vai chamar a atenção e tem que despertar desejo para que ela entre na loja e veja mais opções, certo? Então, storytelling é algo muito importante. A sua vitrine tem que ter um tema, ela precisa contar uma história. Eu falo mais sobre isso lá na escola de vitrinismo. Item 7 que tem que ter no teu projeto de VM: espaços vazios. Eu sei que dá uma vontade de socar coisa na vitrine ou de daqui a pouco colocar coisas de menos, mas tem que ter um equilíbrio, né? Por isso que o item composição é muito importante. Da mesma forma que a gente tem que pensar em como a gente vai conduzir o olhar, a gente tem que pensar em o que a gente vai valorizar e como a gente vai deixar espaços vazios para que aquele item que a gente quer destacar realmente tenha essa hierarquia. Então, espaços vazios são muito importantes para respirar, ou seja, para que você consiga hierarquizar o que é mais importante na tua composição e o que você quer que o teu cliente preste atenção primeiro, depois olhe isso, depois olhe aquilo. Tudo isso é pensado, gente. Tudo dentro de um projeto é planejado. Não é só um desenho bonito. Para chegar a esse conceito, a gente pesquisa cor, material, textura, composição, enfim, todos esses itens a gente pesquisa, certo? Então, prestem bem atenção, porque essa é uma dica muito importante. Ter espaços vazios são importantes para que a gente consiga valorizar e destacar ainda mais os itens que merecem atenção. Item número 8, bons displays. Olha só, nessa vitrine aqui, gente, a gente reinventou a roda, né? A gente criou uma arara, sem a loja ter uma arara, basicamente com corda e um varão de madeira. Foi isso que a gente fez. Então, é importante você ter bons displays para apresentar o teu produto. Você pode criar eles, como a gente
gente fez essa vitrine. O que mais poderia ser? Caso você não tenha estrutura para fazer uma arara como essa, você pode fazer uma boa arara de chão, ou até mesmo cubos, cilindros, várias ideias podem acontecer. O importante é que você tenha bons displays. Nada de deixar a roupa expostas no chão da vitrine, pendurada de qualquer jeito no fundo, sabe? Ou amassada no manequim, até porque manequim é um display. Então é importante que o seu manequim também esteja em um bom estado de conservação. Displays são importantes porque nós usamos eles no visual merchandising para apresentar o produto. E aí, gostaram? Gente, isso aqui foi uma mini aula baseada em uma composição, né? Baseada em uma vitrine. E, gente, isso aqui serve para qualquer coisa. Você vai criar uma ilha na loja, você vai criar uma parede, você vai criar um espaço instagramável. Se você conseguir listar esses 8 itens aqui, muitos deles são princípios do design, né? Depois eu posso até falar um vídeo um pouquinho mais sobre os princípios do design, cruciais para que você deixe de ter aquela carinha amadora e comece a ter uma cara profissional e, consequentemente, agregar mais valor para o seu cliente e cobrar mais caro nos seus projetos. Que essa parte é muito importante. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Manda a hashtag aqui VM para eu saber que você ficou até o final, tá? Que daí eu sei que você é sua seguidora raiz. Eu já te tenho no meu coraçãozinho, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.